Olá pessoal, continuando então essa parte de tectônica e deformação, vamos entrar aqui agora nos regimes compressivos. Para cada estilo de esforço tectônico, compressivo, distensivo ou cisalhante, eu vou seguir uma lógica, vou mostrar uma introdução, alguns modelos e exemplos de aplicação. Então nessa introdução eu vou colocar um estilão com os tipos de estrutura gerada, os modelos maioria vão ser modelos de caixa de areia, vou deixar alguns exemplos também de modelos computacionais. E os exemplos, eu vou colocar tanto exemplo que no Google Earth, abrir um Google Earth e mostrar, olha, esse é um tipo de exemplo convergente, esse é o tipo de deformação que a gente vai encontrar, tanto para o divergente quanto para o cisalhante também. E uma aplicação final, seja em geotecnia ou em mina, falando um pouco sobre algum artigo ou algum capítulo de livro, ou algo nesse sentido. Sobre esses exemplos e aplicação, se a gente for focar em algo muito regional e genérico, a gente vai ter uma relação direta do cenário geotectônico com o tipo de depósito formado. Então, aqui eu coloquei até uma figura bem geralzona, que a gente tem diversos tipos de depósito, né, de acordo com o ambiente geotectônico. Caso precise, lá naquele link da aula de geotectônica, eu coloco, tem algumas partes que é só sobre tipos de depósito de acordo com o ambiente tectônico. Não é o caso para se focar aqui. É uma parte de geologia estrutural, então assim, o que é interessante, a partir do momento que eu tenho limites convergentes, repara, por exemplo, eu tenho depósitos VMF, de ouro em veios, depósito do tipo pórfiro, eu vou dar uma mostrada, lógico, que assim, olha, se eu tenho um movimento convergente, eu vou gerar esse tipos de estrutura. Mas também é interessante vocês já saberem, ok, é convergente, então eu posso ter esses tipos de depósito associado. Logicamente que eu posso retrabalhar as coisas e gerar depósitos, por exemplo, em uma região de subducção, eu posso ter um evento que é chamado de obducção, onde uma parte da litosfera oceânica, em vez de ser subduzida, ela é obduzida. E acaba que eu tenho, por exemplo, posso ter um resto, remanescentes ofiolíticos. Ofiolíticos são restos de litosfera oceânica em meio à litosfera continental, com depósitos que são clássicos de litosfera oceânica, intercalados tectonicamente no meio de litosfera continental. Isso sem contar que tem regiões que já foram oceano um dia e hoje são continente. Então a gente encontra naturalmente esse tipo de rocha pelo Brasil afora, pelo mundo afora, em regiões continentais. A ideia aqui então, eu vou mostrar um geral sobre esses tipos de depósito, lógico, quando for falar de movimentos divergentes, transformantes ou convergentes, mas a ideia é principalmente focar nas estruturas. Então, começar aqui com o compressivo ou convergente, as tensões se propagam de forma compressiva nesse caso. Vamos entrar aqui. O tipo de limite de placa que a gente forma nesse caso são os limites destrutivos. A gente tem algo que chama de orógeno. O orógeno é quando a gente está, por exemplo, esse daqui é o caso de quando a Índia colidiu com a Ásia. O orógeno é quando a gente vai convergindo uma placa com a outra. A gente tem uma zona de subducção, que nesse caso está aqui. Essa parte aqui, a zona de subducção, está aqui. Eu estou juntando um continente A com um continente B. Enquanto eu ainda estou consumindo um oceano, eu chamo isso de orógeno acrecionário. É o estilo andino. Quando eu chego a um momento que eu consumo todo o meu oceano, a gente chama de orógeno colisional. O orógeno colisional é o estilo himalaiano, que está sendo mostrado nesse videozinho aqui. A maior parte de classificações orogênicas é muito vinculada a uma escola mais antiga, que é chamada de escola geossinclinal. Não vamos entrar em detalhes dela aqui. É uma escola que, apesar de não estar mais proeminente em termos de teoria, ela é muito descritiva. Então, realmente, é muito interessante utilizar esses termos até hoje. Tem diversas variáveis para a classificação de orógeno. Caso queiram saber mais, novamente, a gente pode aprofundar em tectônica, já está até a opção ali. Então, vamos entender um pouco o campo de esforço e as variações durante a colisão.
O campo de esforços, a variação desse campo de esforços em um limite construtivo é absurda, porque a partir do momento que eu estou empurrando uma placa tectônica para cima da outra, eu tenho uma propagação muito grande. A deformação ela não se concentra simplesmente na região do que seria a zona de sutura, ou a região da subducção, ou a região principal do esforço. Ela pode se propagar por milhares de quilômetros. Quando a gente tem, por exemplo, nos Andes peruanos, que é essa imagem aqui, a deformação ela chega até Manaus. Essa deformação gerada pela acreção aqui, ela chega até Manaus. Você tem algumas coisas que variam a forma da subducção, tem alguns terrenos que são mais difíceis de subduzir e acaba que vão propagando essa deformação. Ela chega a mais de 2.000 quilômetros de distância nesse caso. Eu vou mostrar no Google Earth que o esforço himalaiano ele chega a quase 4.000 quilômetros no far field stress, ou seja, um estresse propagado por uma longa distância. Esse é o caso himalaiano aqui. O alcance dos campos de esforço aqui variam entre 2.500 e 3.000 quilômetros. É só para se ter uma noção geral. A Índia, a grande massa indiana, por volta de 70 milhões de anos, ela foi colada igual o vídeo que eu acabei de mostrar. Este tipo de interação acabou gerando uma colisão entre crosta continental e crosta continental e toda essa deformação foi se propagando pela litosfera fora. Vamos ver agora um pouco sobre o que acontece quando a gente começa a deformar de forma compressiva. Isso daqui, gente, só para se ter uma noção, é um modelinho de caixa de areia. A gente está simulando uma subducção. Eu vou deixar o link de onde eu peguei esse daqui. Repara o seguinte, a gente começou uma subducção. Olha só, a gente está forçando aqui a entrada de uma litosfera diferente, por enquanto eu estou só subduzindo minha litosfera oceânica aqui. Essa parte é o que a gente chama de zona de trincheira, e aqui seria a minha outra litosfera continental. Imagina que isso daqui é a Ásia, isso daqui é a Índia, e a gente está consumindo uma litosfera oceânica aqui. Então, enquanto a gente continua a subducção, repara o seguinte, Enquanto a gente continua a subducção, repara que a gente tem alguns momentos. Eu comecei a formar um falhamento nessa parte aqui. Olha só, comecei a formar esse falhamento, eu tenho dobras, em sequência das dobras, eu começo a deformar. O que é interessante? Eu dobrei, ou seja, eu estava numa forma elástica, começando a gerar diversas dobras. Chegou um momento em que eu rompi o meu limite de elasticidade e gerei a quebra, que é a deformação por falha. A gente vai detalhar cada tipo de estrutura, vai ter uma aula só sobre dobra, outra só sobre falha, outra só sobre foliações e estruturas planares. Mas o que é interessante é vocês já irem adaptando o olho. Repara que aqui eu tenho uma estruturação toda dobrada e uma falha direcional aqui. Então o meu movimento reverso eu tenho uma compressão, digamos assim, vou colocar como se fosse leste-oeste aqui, eu tenho a compressão e a resposta dessa compressão eu vou gerando diversas dobras e comecei a falhar. Repara o seguinte, que eu começo a fazer um tipo de estrutura aqui que a gente vai chamar de estrutura em flor. Esse tipo de estrutura é muito interessante. Eu estou quebrando e estou principalmente com o meu movimento aqui no sentido, digamos, no sentido leste, ou seja, neste sentido aqui. Repara como as dobras dão essa orientação, como o meu esforço realmente está indo sempre unidirecional aqui. Porém, olha como eu já começo a deformar desse lado aqui. Eu tenho uma compressão principal, eu gero de um lado as dobras até chegar um momento em que eu rompo essa elasticidade e começo a formar as falhas de cavalgamento. E do outro lado, esse esforço é refletido no que a gente chama de retroempurrão. Ou seja, o esforço principal está nesse sentido aqui, mas eu tenho tanto material sendo aglomerado aqui que ele escapa para todos os lados. Esse escape aqui, esse tipo de estrutura que está começando a se formar, chama-se estrutura em flor.
onde eu tenho um escape biaxial, eu tenho um escape que seria como se fosse uma força centrífuga a essa região de esforço central aqui. Outra coisa que é interessante reparar, olha como durante esse experimento foram retirando camadas dos sedimentos aqui de cima. Repara, conforme a deformação vai propagando, como vai mudando a coloração que está aqui em cima. Ou seja, o que fizeram aqui, a partir do momento que eu estou comprimindo, foram geradas todas essas estruturas, tanto dobras quanto falhas, quando eu rompo o meu limite de elasticidade, e ainda tiveram a preocupação de mostrar a erosão dos terrenos aqui. O orógeno, que é essa feição tectônica que chamamos quando nós temos um limite destrutivo, ou seja, quando eu tenho uma subducção e começo a formar um edifício vulcânico estilo andino, a palavra orógeno, ela tem tanto esse significado geotectônico, mas também vem de orogênese, de formação de montanhas. Quando eu começo a comprimir esse material, uma resposta natural é a ascensão, porque eu estou juntando muita massa num ponto só, então eu gero essa anomalia topográfica. Quando eu tenho uma anomalia topográfica muito pronunciada, como é o caso dos Andes, como é o caso dos Himalaias, acaba que eu vou ter uma erosão muito catalisada, porque eu gerei uma divergência muito grande no meu relevo. E a intenção na natureza é simplesmente a busca do equilíbrio. A partir do momento que eu gerei essa inversão no relevo, que antes era aplainado e eu comecei a subir demais, eu tenho uma erosão acelerada nesses edifícios que eu acabei de criar. E foi isso que tiveram a preocupação de retratar aqui. Repara que as primeiras dobras já estão começando a aflorar aqui, porque a erosão já consumiu esse pedaço. Olha um retrocavalgamento fantástico sendo retratado nessa parte aqui. E olha, agora está muito bonito, que nesse pedacinho aqui, esse pedacinho central, a gente tem a estrutura em flor de uma forma absurdamente didática. Nós temos a falha principal cortando aqui, todas as dobras se mostrando, uma segunda falha aqui, e já temos os retrocavalgamentos mostrando que as falhas principais não estão conseguindo acomodar toda essa deformação. Então eu tenho um escape de massa para todo quanto é lado. Isso é simplesmente maravilhoso. E, além disso, continua sempre formando essa erosão, porque a partir do momento que eu gero essa anomalia topográfica, que eu gero uma topografia muito positiva, a intenção do que seria o intemperismo e erosão é a tentativa de aplainar. Porém, conforme eu tenho uma compressão muito intensa, onde eu junto muito material, fica difícil eu aplainar de uma forma eficiente. Por isso que a gente tem essas grandes feições topográficas, como Himalaias, Andes, outros exemplos mundo afora também, daqui a pouco eu vou mostrar no Google Earth. Repara que interessante, eu já tenho as grandes falhas definidas aqui. Olha como minha sequência, que antes era bem camadinha de bolo, bem linear, como ela está agora completamente deformada e às vezes fica até difícil de eu saber qual era a sequência original. Imagina você estar no campo e só pega esse pedacinho aqui. Fica até difícil de você saber onde estava cada coisa, como que era essa sequência originalmente. Lógico que conforme eu for andando aqui no campo, eu vou reparar que eu tenho uma falha aqui, a gente vai ver que as estruturas indicam para a gente que isso aqui é uma falha. Eu vou ver que aqui o contato já seria normal, porque é um contato ascendente. E aqui a gente vai ter falha de novo. Então, vamos acabar de ver esse pedacinho. Esse vídeo é extremamente didático, vou deixar a descrição dele. Coloquei mais um, aqui um pouco simplificado. Eu acho muito interessante, olha só. Vai dobrando, 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 ou seja, eu estou no plástico, 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 até que eu chego num limite onde eu não consigo mais, onde o plástico não atua mais e eu tenho o meu rompimento. Eu saio da minha parte dúctil e rompo formando minha falha, entrando num limite rúptil. Aqui tem diversos desses limites representados e novamente repara, a falha principal, a deformação principal está nesse sentido aqui, digamos, está no sentido oeste, por exemplo. Repara como eu já tenho as falhas para o sentido leste aqui também.
Eu estou juntando muito material, ele tenta se espalhar para tudo quanto é lado, ele tenta se espalhar de tudo que é jeito. Vamos ver agora alguns exemplos do Google Earth. Quando a gente entra no Google Earth e quer falar sobre limites compressivos, o que vem em mente, logicamente, é o Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui está o Pacífico, é chamado de Círculo de Fogo porque grandes partes do vulcão que tem na Terra estão concentrados exatamente aí nessa região. Então, aqui eu venho com limites compressivos subindo por toda a América do Sul, fazendo os Andes. Aqui nos Andes, como eu tinha comentado antes, tem depósitos que são clássicos de limites compressivos. Se a gente vai no Chile, por exemplo, tem muito depósito de cobre pórfiro. São os maiores depósitos de cobre pórfiro do mundo, diga-se de passagem, e isso é tão influente que até impacta a economia local. Muitas vezes você vai no Chile e você consegue ver no jornal todo dia tem qual que é a cotação do cobre, porque é muito importante essa commodity para o país e é exatamente um limite, um depósito associado a esse tipo de limite tectônico. A gente vai subindo, aqui está a zona de sutura muito bem marcada, essa feição fantástica aqui, que é a subducção da placa de Nazca na placa sul-americana. Conforme a gente vai subindo, chega aqui na América Central, onde a gente ainda tem uma subducção, e aí entra nesse pedaço aqui, que é da falha de San Andreas, que é fantástico. Essa região, ela era um limite compressivo até alguns milhões de anos, eu posso detalhar isso mais para frente, mas chegou um momento onde eu comecei a subduzir a minha cadeia meso-oceânica e trocou completamente as tensões nessa região e passou a ser um limite predominantemente transcorrente. E as fotos dessa região são fantásticas, vou mostrar na parte de limites transformantes. Quando a gente continua subindo aqui, a gente chega a um ponto onde tem o limite superior da América do Norte já ali passando Canadá e Alasca, a gente tem toda a parte das rochosas aqui em cima. Chega nessa parte de um cinturão Alasca-Aleutas, aqui já é a parte dos Aleutas, onde eu tenho uma litosfera oceânica. Repara a diferenciação dos tons de azul no Google. Isso quer dizer que aqui eu tenho uma plataforma continental e aqui eu já tenho uma litosfera oceânica. E aqui a litosfera oceânica sobre litosfera oceânica. Eu vou descendo, chego numa parte aqui eu já tenho a Ásia, tenho diversos arcos de ilha. O arco de ilha é a subducção de litosfera oceânica sobre litosfera oceânica, que eu começo a gerar esse tipo de estrutura, esse tipo de feição tectônica. Vou descendo, chego no Japão, eu entro aqui também na região das Fossas das Marianas, vou para as ilhas da Indonésia até chegar na Nova Zelândia. Então tudo isso, grande parte dos vulcões ativos que tem na Terra estão limitados pelo Círculo de Fogo do Pacífico. E são os principais limites convergentes que a gente tem entre litosfera oceânica e litosfera continental, ou litosfera oceânica com litosfera oceânica. Um outro limite convergente que é simplesmente fantástico e absurdamente didático é a região dos Himalaias. Aqui está a Índia, a gente viu o videozinho dela vindo colidir aqui por volta de 70 milhões de anos, ela subindo, acelerando, pá, deu um impacto e gera toda essa deformação do Himalaia. Essa deformação ela se propaga no que é chamado far field stress, ou seja, um estresse que se prorroga por um longo campo, e isso daí a gente consegue enxergar até cerca de 3.000 quilômetros após a colisão desse frente colisional himalaiano aqui. Voltando para alguns exemplos finais agora um pouco mais aplicados, tem esse artigo que é bem bacana, Structural Control, Magmatic Hydrothermal Evolution and Formation of Hornfels. Isso é um depósito lá em Marrocos. O Google Earth ele fica meio genérico, né? Então vamos colocar algo um pouco mais mão na massa. Esse é um exemplo de mineralização, Hornfels, vocês provavelmente vão ver isso em alguma parte sobre geologia de depósitos. O artigo é sobre um depósito de ouro, em Marrocos, que ele foi gerado em 3 estágios. Um primeiro estágio que é compressivo e essa compressão se deu com topo para sul, ou seja, eu tinha alguma coisa que veio o esforço de norte jogando para sul. E essa trama do norte jogando para sul, ela está impressa na foliação e nas quebras dentro da minha rocha. Repara aqui de norte,
eu tenho uma deformação jogando as coisas para sul. O que é muito legal é que, olha só, isso é até algo que a gente viu em um exercício há pouco tempo, eu tenho os planos de foliação, esses são os pontos polares do plano de foliação. Se os pontos polares estão aqui, quer dizer que a minha foliação está mergulhando para o norte, e aqui são os pontos de lineação de estiramento mineral. Nós vamos ver, logicamente, essa relação na aula de falhas, mas repara como os pontos de lineação de estiramento mineral estão coincidindo muito com a parte do que seria a reta de máximo declive dos meus planos de foliação. Então, a lineação de estiramento mineral seria algo que a gente chama do down dip. Então, a gente tem um esforço muito concentrado ali, um esforço reverso muito concentrado. O que a gente chama de falha reversa é quando a gente tem um evento compressivo e eu jogo o meu bloco superior para cima do meu bloco inferior. Nesse caso aqui, como eu estava comentando antes, o depósito foi gerado em 3 etapas. Essa primeira etapa com o topo para norte, a gente consegue ver aqui todos os planos medidos dentro da mineralização. E aí a gente tem depois um segundo evento progressivo, que já é um escape lateral de massa, que aí foi quando aconteceu uma mineralização hidrotermal e terminou com o estágio 3, que é do magmatismo. Quando a gente bate o olho, essas três fases, elas resultam num cenário que, a princípio, ele é razoavelmente complexo. Você bate o olho nisso e fala assim, meu Deus do céu, não vou conseguir entender essa parte. Mas quando a gente separa as diferentes fases compressivas, sendo a fase de topo para norte, a fase de topo para sul, isso quer dizer que eu comprimi e joguei as minhas coisas para sul. Aqui está a rosa dos ventos, o norte está nesse ponto, o sul está nesse ponto. Então eu consigo enxergar essa primeira parte compressiva para sul. Eu fui amalgamando, apertando, comecei a verticalizar as minhas estruturas, até que tinha um ponto que estava tudo tão apertado que eu começo a ter um escape lateral. Nesse escape lateral, eu começo a gerar diversas dobras e começo a classificar minhas zonas hidrotermais. Repara aqui em cima que eu tenho uma zona de clorita, uma zona de Hornfels, que seria exterior, e um interior, até chegar no meu granodiorito. Tudo isso a partir do momento que eu comecei o meu cisalhamento. E finalmente eu tenho algumas intrusões que agilizam, auxiliam o meu hidrotermalismo, esse esquentado desse hidrotermalismo. Então, quando eu bato o olho e falo assim, nossa, isso parece uma complexidade enorme, vamos decompor as estruturas e entender o passo a passo de como isso foi gerado. Aqui é um esquema final também. Esse já é um outro depósito. Esse é um depósito russo. Eu não consigo realmente soletrar o nome, é Verkhoinak Kolyma, não sei se é assim que se fala. É um tipo de depósito de ouro orogênico que ele é com um controle claríssimo estrutural de falhas reversas e dobras. O que eu quero destacar aqui é que eu quero que vocês batam o olho e já consigam ver aqui, olha só. Eu tenho diversos pontos polares aqui e consegui enxergar como que essa zona de cisalhamento aqui, que está se abrindo como se fosse um rabo de cavalo, como eu tenho a variação dos meus máximos modais e dos meus planos, que estão aqui simbolizados pelos pontos polares, para tudo quanto é canto. Nesse caso aqui são os pontos polares de veios de quartzo. É uma mineralização de ouro em veio, isso é razoavelmente comum de acontecer, no quadrilátero ferrífero a gente tem para todo lado. E repara como que esses polos vão se direcionando de acordo com minha zona de cisalhamento também vai se deformando de uma forma plástica cada hora numa orientação. Repara como os polos vão acompanhando isso também. Ainda nessa parte, nesse tipo de depósito do ouro, repara como também aqui eu tenho os flancos bem definidos aqui. Isso são as dobras associadas a esse cisalhamento. E repara como eu tenho grandes aglomerações num ponto, grandes aglomerações no outro. Isso é simplesmente
um flanco e o outro flanco da dobra, como a gente já viu em algumas representações estereográficas antes. E aqui, só para finalizar, vou passar um passo a passo de como esse depósito foi, meramente por curiosidade, como ele foi controlado. A gente tem um primeiro estágio que seria de formação orogênica, tem um segundo estágio onde eu tenho umas intrusões que ajudam o hidrotermalismo, ajudam essa venulação de quartzo rico em ouro, e finalmente tem um estágio pós-orogênico. Durante os estágios tarde e início, ou seja, durante os estágios orogênicos e tarde-orogênicos, eu tenho uma deformação dúctil muito intensa, até que eu chego num final, num estágio pós-orogênico, que eu ainda tenho muita fluidização e já tenho as quebras, que seria meio que implicando um colapso. Então, por enquanto, o depósito foi formado. Vou voltar aqui no depósito. Enquanto eu estou gerando minhas dobras, eu estou numa parte sim à tarde orogênica, eu formo essas partes dúcteis e eu tenho a intrusão dos meus veios de quartzo que carregam o ouro. Tudo isso eu estou falando para vocês terem uma noção do quanto a estrutural controla esses depósitos. Aqui eu mostrei dois exemplos, seja esse daqui onde está ouro em zona de cisalhamento. O outro depósito já era um Hohenfels, também associado a hidrotermalismo, mas lá estava principalmente associado a dobras. Mas repara o tanto que é importante vocês saberem bem a notação dos estereogramas. Para tudo quanto é lado em controle de mina, a gente vai ter que entender esse estereograma, a gente vai ter que entender essas estruturas para saber o que está controlando cada coisa. A partir do próximo agora eu vou entrar no distensivo e vou finalizar com o cisalhante. Valeu!